O naming right é um aspecto interessante, que é o seguinte. Vamos falar conceitualmente sobre naming rights. Não existe caso no Brasil de nenhum projeto de naming rights que tenha superado 8 anos. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque depois de um determinado tempo, quem está gastando dinheiro para dar nome a uma propriedade começa a achar que o nome incorporou a propriedade e não vale mais a pena ele pagar aquele dinheiro. Eu, quando fui presidente da DirecTV, fiz um projeto de naming rights de 10 anos. Com 3 anos, eu resolvi sair fora. Venderam o naming rights para outra empresa. E todo mundo dizia, onde é que é o show? O show é no DirecTV Music Hall. Eles continuavam dizendo o nome da empresa anterior. Então esse é um problema. O segundo problema é o seguinte. Ninguém coloca dinheiro em naming rights 4, 5 anos da obra está pronta. O naming rights você coloca quando a obra está pronta. Então, quando o meu amigo Cláudio fala que você precisa ter caixa antecipado, você só anteciparia esse dinheiro de naming rights se você aceitasse uma taxa de desconto, um deságio muito grande, e que talvez um volume de dinheiro de naming rights, que é uma receita fundamental da operação do estádio, fosse descontada a uma taxa tão alta que o valor colocado no projeto não fosse suficientemente nem grande para fazer o projeto e te daria uma receita depois do estádio. Ou seja, falando, vamos dizer assim, no público, seria assim, o Flamengo venderia por um valor menor do que vale. Isso, se você antecipar o valor Muito menor. atual, é muito menor. Seja pelo prazo, seja porque o cara botaria dinheiro por 5 anos. Agora, na prática, Túlio, ninguém vai botar dinheiro para ter a marca daqui a 5 anos. Na hora que você tiver a marca, e vai inaugurar o estádio semana que vem. É nessa hora que aparece o interessado em naming rights. E conceitualmente tem o seguinte, esse não é um dinheiro da construção do estádio. Isso é um dinheiro da rentabilidade do estádio. Vamos lembrar, por que você faz um estádio? Você faz um estádio porque a margem do estádio vai ser maior do que a do Maracanã. Se você vende cadeiras, você está tirando o quê? Receita do estádio. Sim. Se você vende o naming rights, você está tirando o dinheiro do estádio. O que vai acontecer com a rentabilidade do estádio depois? Que tem que, em tese, cumprir com o custo do financiamento, do endividamento que você fez. Ela reduz. Reduz a tua capacidade de pagamento. Então você tem uma história de cobertor curto, né? Se você cobrir a cabeça, você descobre o pé. Se cobrir o pé, você descobre a cabeça. Então, são dinheiros que você não devia colocar na conta para você fazer isso. Eu estou chegando no final da obra, falta 1 ano para a obra ficar pronta, e eu tomo dinheiro no banco, há uma taxa, e eu consigo buscar dinheiro do naming rights sem usar uma linha de crédito, sem endividar o clube de maneira ostensiva. Aí você faz, mas com 1 ano de antecipação de naming rights, para impedir que você pague uma taxa escorchante de juros. Não. Mas isso é um recurso de natureza econômica e financeira que você usa. Você lança mão de um estratagema para reduzir o teu custo financeiro, mas achar que o dinheiro do naming rights associado ao CEPAC por si só vai construir o estádio, ou isso é ingenuidade ou é falta de conhecimento do assunto. E aqui, até aproveitando o assunto estádio, o Eduardo Gomes, que mandou um superchat aqui no nosso chat do YouTube, ele colocou aqui, ó, sobre o estádio é importante realmente não afetar o poder de investimento no futebol. Você, BAP, irá criar uma comissão para fiscalizar os gastos? O modelo seria uma SPE considera shows e jogos... Cadê? O modelo seria uma SPE considera shows e jogar eventualmente no Maracanã para viabilizar esse projeto? Bom, vamos por partes. A gente está misturando algumas coisas aí, né, nessa consideração. Eu entendo que a primeira delas é de que tem possibilidades que estão sendo mencionadas aí que só se tornarão realidade no dia que o estádio estiver pronto. Ok? Eu vou fazer shows. Você só vai fazer shows lá se você tiver um estádio pronto. Né? Então, eu entendo que isso também é receita do estádio. Você não pode botar isso na conta. Eu só consigo considerar que esse dinheiro vai virar alguma realidade se um dia o estádio estiver pronto. Então, só então a partir daí você vai conseguir fazer isso. Né? O Maracanã, eu entendo que o Maracanã, quando a gente fala o Maraca é nosso, é verdade. E eu acredito que o Flamengo é o único clube do Brasil que pode ter 2 estádios. O Maracanã
e o seu estádio próprio. O Maracanã vai ajudar muito nesse período, porque eu acredito que o Maracanã serve como um colchão de amortecimento desse processo do estádio. O fato de você ter o Maracanã permite que a gente faça esse estádio sem cometer loucuras, ajuda a gente no processo. Por quê? Porque o Maracanã, apesar de ter um custo operacional caro, ele não é uma operação deficitária hoje. Então, o Maracanã não sangra o caixa do Flamengo e não atrapalha aquele processo que o Cláudio estava comentando aqui. Então você pode jogar no Maracanã e com o tempo você pode fazer alguns jogos no Maracanã, alguns jogos no estádio da gente. Eu entendo que conceitualmente o Maracanã estaria para o Flamengo como o Wembley está para a Premier League na Inglaterra. Você usaria o Maracanã para grandes espetáculos, para grandes jogos. E aí você teria a possibilidade de vender propriedades no Maracanã e no estádio do Flamengo. Essas são ótimas ideias do ponto de vista de receita de marketing para um estádio teu, desde que ele esteja pronto. Então, eu entendo que tem muitas possibilidades para o estádio do Flamengo, do ponto de vista de arrecadação, dado que ele fique pronto. O desafio da gente é fazer o estádio ficar pronto no prazo que foi dado e que foi acordado com a prefeitura, e sem comprometer nem a independência do clube, porque nós não vamos virar SAF, nem a performance esportiva, como foi o caso do São Paulo por 17 anos. E como que é esse plano de vocês? Já tem um plano traçado? Já tem provavelmente vocês já devem ter começado esse planejamento, mas já tem um esqueleto ali desse planejamento de criar o estádio, de executar o estádio? Eu acho que isso aí você tem que perguntar para o Posto Ipiranga do Flamengo, não somos nós aqui. Isso é um Nós projeto. não sabemos. Isso não foi dividido com ninguém. Nós não temos os dados. Não, mas Oxalá exista isso. Eu digo na gestão de vocês, no planejamento, porque vocês assumindo a presidência do Flamengo, vocês já tá o terreno lá. Vocês mas faltam informações a respeito Faltam disso. informações a gente para entender em que ponto está. Mas conceitualmente, na sua pergunta, claro que teremos que ter. Não sabemos se esse plano está 100% feito, 30% feito, 50% feito. Se nós concordamos com gênero, número e grau com o que está no plano, você vai ter minimamente um tempo para entendimento, compreensão e ajuste. Não sabemos, inclusive, a situação de caixa atual do clube. Você tem que partir de um ponto, né? Existe uma variável tempo aqui que está sendo assim mal prevista, né? A gente tem uma expectativa que o estádio vai ficar pronto num prazo, nós não temos certeza, a gente vai ter que fazer esse projeto. Existem questões externas aí, como se colocou aqui, a remissão do foro, questão da descontaminação do terreno, tem várias informações que não foram abertas. A questão da justiça, tem uma arbitragem acontecendo, tem questões da justiça pendentes. Difícil você pensar em planejamento financeiro e de caixa sem ter todas as variáveis de tempo. Mas é normal, porque o gestor vive com essa questão do tempo não totalmente definido. Esse é o papel de um gestor, trabalhar com o que é imprevisto. Você parte de um plano e trabalha com as imprevisibilidades. Para trabalhar com as imprevisibilidades é necessário muita experiência. Elas acontecem na nossa vida pessoal. Logicamente também acontecem aí. Então, e antes de tudo, a gente tem que saber de onde a gente está saindo. O Flamengo fez um investimento grande, pagou o terreno, parece que tem que pagou um complemento, e fez investimentos pesados agora em contratação de jogadores. Que tomara que deem certo e a gente seja campeão de tudo. Agora, como é que ficou isso? Como é que foi tomado esse dinheiro? Foi tomado? Tinha no caixa sobrando? A que taxa de juros foi? Como isso vai comprometer no futuro? Quais são os dados desses contratos que foram feitos em termos de prazo e valores? Quais são as luvas? Para que a gente possa planejar, entregar os resultados, nós somos capazes de fazer, a gente tem que ter o cardápio na mão. A gente tem que ter a transparência. Essa transparência, no momento, nós não temos. Acho que deveria existir. Gostaria que ela fosse colocada, que o orçamento do clube fosse reajustado. O orçamento que foi aprovado agora não previa, para esse ano, não previa a compra de um terreno. Como vai ficar o orçamento daqui para diante? Como vão ficar os investimentos daqui por diante? Como vai ficar o caixa? Qual a projeção do caixa até o final desse ano, nos próximos 5 anos? Gostaria de ver. Gostaria de ver para colaborar, bater palma se tiver certo, colaborar se puder ser colaborado. Mas nós não temos esses dados à mão. Acho que ninguém tem. Talvez eles tenham, tem que ser perguntado para eles. Então fica difícil de dar uma resposta de um plano concreto, sem saber de onde a gente está saindo, saber todas as matizes de imprevisibilidade que podem estar acontecendo aqui para chegar no resultado final.